Pois é, gente. Nesse feriado, a Maria Eunice foi passear, foi orar, receber bênçãos. Isso é bom, isso é bom. Mas assim, eu sei que semana passada foi um pouco mais corrido, né? A nossa semana foi pequenininha, então a nossa aula hoje tem bastante conteúdo, tem bastante bate-papo. Se não der para a gente bater, né, colocar em dia tudo que a gente quer colocar, na semana que vem a gente também é, 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 tenta, né, suprir isso aí. Mas deu para turminha dar uma descansada, né, gente? Quem conseguiu descansar. Esse ano a gente está tendo bastante feriado. Ninguém pode reclamar. A gente só não tem dinheiro para poder viajar em todos eles, que era a vontade. Boa tarde, tem gente dando boa tarde, ó, mais gente chegando. Gente, eu tô falando que eu já falei antes, a Tamires, ela tá aí com a gente, mas hoje ela não pode falar, que ela tá na sala de aula, então ela tá acompanhando a gente em silêncio, tá? Mas ela tá aí com a gente, viu? Quem conseguiu ver aquele documentário? Alguém conseguiu ver? Ninguém conseguiu ver? Eu vi, eu vi. Conseguiu ver? Quem falou eu? Foi o Edson. Sim, Conseguiu ver? É muito bacana o documentário, tá? com certeza. Ele é Tá muito falhando. bacana. Ele é muito bacana. Mesmo quem não conseguiu ver agora, né? Depois, se conseguir, dá uma olhadinha nesse documentário. São 4 episódios, se não me engano, cada um tem mais ou menos 1 hora de duração. É forte, né? A gente dá uma assustada com algumas coisas, mas é muito legal da gente assistir, tá? Quem puder. Edson, você gostou, Edson? Gostei, gostei. Foi bem assim. Como é que eu vou explicar? Bem natural, né? Eles entraram para dentro da penitenciária e fizeram um trabalho bem, bem tranquilo. E deu para ouvir muita coisa e entender muita coisa também, como funciona dentro de uma penitenciária, como é que eles convivem, né? Sim, sim. A gente, eu falo que é um pouco, né? Dá uma assustada em muita gente, porque é igual a repórter falou. Não sei se você viu que a repórter falou que às vezes incomodava que ela entrava é, com uma certa visão da pessoa e depois acabava saindo com um pouco de dó da pessoa. É verdade. Algumas situações. Eu fiquei. Não vou dar spoiler, mas no final do primeiro episódio eu fiquei muito chateada com a notícia que eles dão lá no final do primeiro episódio. Não sei se você vai lembrar, Edson, de um senhor que na entrevista ele fala assim: a impressão que eu tenho que eu posso morrer depois que eu sair daqui. Mas se eu morrer aqui dentro, eu sei que eu vou pro inferno. Ele faz um comentário parecido com esse. Não Não sei. lembro. Ele fala: olha, lá fora eu ainda acho que eu posso ter uma salvação. Mas enquanto eu estiver aqui dentro, a impressão que eu tenho é que se eu morrer aqui dentro, é, é, eu vou pro inferno. Eu não lembro. Ah, então eu vou falar essa parte. Vocês me permitem falar essa parte para lembrar? No final, Pode. no final desse episódio, eles informam que esse senhor que deu essa entrevista, ele inclusive trabalhava na cozinha por bons. Lembrei, Trabalhava lembrei. isso. E aí eles informam no final desse episódio que faltando 8 meses para ele sair, ele faleceu lá dentro. Ele teve um Ah, ataque cardíaco. Ah, eu fiquei muito chateada, gente, porque faltava muito pouco para ele. A condenação dele era alta e faltava muito pouco. Mas, enfim, né? É muito bacana. Eu mandei esse. É um programa, né, que passava na antiga Bandeirantes, que chama a Liga. Eles faziam reportagens bem fortes, sabe, investigativas. E é bacana a gente ver coisas que a gente não vê na televisão aberta, né? Essas coisas a gente não vê sempre. Então, assim que vocês puderem dar uma olhadinha lá, que vale a pena, tá bom? Então, por tudo que vocês vieram recebendo, e o que a gente já começou a falar do direito penal, vocês perceberam que a gente vai falar sobre prisão hoje.
né? Tem umas mãozinhas levantadas, deixa eu ver aqui, gente. Vamos ver na ordem. Deixa eu falar primeiro. Tânia Lau, quem falou? Eu. Eu, Jacira. É Diga. porque eu estou na fisioterapia, então eu ainda não entrei para a fisioterapia, que eu tenho problema nas duas mãos, fiz uma cirurgia e por aí. Então eu trouxe o celular e estou entrando, mas não vou ficar até o final, mas eu estou amando Arrasou. tudo, estou vendo os vídeos, todo vídeo que coloca lá eu olho, No seu vejo, nome tá assisto. aparecendo Tânia pra mim, viu? Uai, estranha, Jacira. Pois é, Jacira, eu já falar assim, deixa a Tânia falar. Mas, Jacira, até onde você conseguir ficar, você fica com a gente. Depois você assiste a gravação, tá bom? Tem problema Então, não. tá, se a fisioterapeuta, eu vou entrar agora 2h15, pelo menos enquanto ela faz o ultrassom, ela deixar eu ficar ligada, eu fico. Mas eu vou ficar caladinha, vou só ouvir, não vou, tá? Tem Tô ouvindo, problema não. olha, eu quero dizer que eu estou amando as aulas, quero te agradecer, porque um dia eu te pedi uma consultoria lá para falar de um sobrinho meu, você falou, foi válida a sua fala a respeito Que de uma bom, separação. que bom. Então, eu fiquei assim, encantada. Eu amo direito, mas eu não tive condições de estudar. Mas Só os tem meus filhos. ainda, viu, mocinha? 4 filhos, tudo graduado. Tem uma que já tem 4 pós-graduação, mas eu, por causa dos filhos, eu não pude, né? Mas agora você Então, eu pode. faço tudo que é curso. Eu estou fazendo. Bora caçar uma Obrigada, graduação. tá? Tô, não é? Obrigada, gente, por ter me ouvido. Então, vou ficar aqui caladinha, ouvindo, e quero dizer que estou amando os vídeos, já vi, e tudo maravilhoso. Ai, Obrigada, viu? que bom, Jacira. Obrigada, colegas, por deixarem eu falar. Eu vou ficar aqui até enquanto eu puder. Tá, Obrigada. joia. Tchau, tchau. Diga Maria Leonita. É Maria Leonita que também tá? Boa tarde. Eu assisti só o primeiro, mas fiz várias anotações, fiquei super assustada, porque dentro da minha vida toda eu sempre esse tema Tá tinha falhando um escutado. pouquinho. Falhou um pouquinho, Maria Leonita. Falou? Eu nunca tinha, fiquei assustada, não tinha, sempre ouvia falar desse tema, né? Mas nunca tinha escutado, prestado atenção. Tá vendo? Tá ouvindo? Estamos. Então eu gostei muito da. Ixi, falhou de novo. Travou. Da frase do rap lá. Não entregue sua vida, não leva à prisão. Fiquei nesse coisa. E também fiquei assim, eles falaram assim, que a chapa é um castigo dentro do castigo. Gente, vocês E a conseguem outra ir. diz assim... Desesperador, né? Um castigo dentro do castigo. Tem como ser pior. E a outra diz... Tá travando de novo, Maria. Tá travando. Ela mata. E ela tem prazer de se misericórdia. Fico super assustada, né? Ah, já sei. Agora eu entendi. Deu uma travada, mas deu para saber de quem você tá falando. Que ela gosta de ser perigosa, né? Gente, vocês não têm noção. É eu que ela gosta de sentir o barulho da faca entrando. Pois é. A gente vê de tudo. A gente vê. E que mata R$2.000. Sim, 2.000, gente. Então, achei que ela falou assim, ela tiver que matar a pessoa, que ela mata, que ela vai comer igual a pessoa que trabalhou, que tem... Se ela tiver que matar, ter uma vida lucrativa. Eu fiquei apavorada. O que a gente vê muito nesse documentário, a gente vê aquelas pessoas, que é o que eu falo, né, gente? Tem a diferença do criminoso e do bandido. Tem gente que faz porque gosta.
gosta mesmo, faz porque gosta. E a gente vê situações lá no documentário de um rapaz que vingou a morte da esposa, que mataram ela grávida de 9 meses, 6 meses, se não me engano. Então, assim, a gente vê várias histórias e a gente vê que ali dentro tem de tudo, né? Tem histórias dentro das histórias. A gente vê muita gente ruim, né? A gente vê pessoas que se arrependem, a gente vê pessoas que falam assim, nossa, tudo que eu queria hoje era estar lá fora com a minha família. E a gente vê pessoas igual essa que a Maria Helena citou, que ela falou assim, olha, se eu sair daqui, eu continuo matando, cobro 2.000 por pessoa, dependendo da pessoa que eu vou, o valor depende da pessoa que eu vou ter que matar, sabe? Então, assim, é uma realidade que às vezes parece estar muito distante da gente. E é isso que assusta. Quando a gente vê de uma forma tão forte... Esses dois módulos, agora, tanto do direito como do... Fiquei bem assustada com informações, porque temas que eu não tinha parado para escutar, sabe? E agora eu escutei, falei assim, porque eu achava assim, eu já fui roubada uma vez, vai cheio de coisa. E eu fiquei voltada porque é uma injustiça. Maria, peraí, só um minutinho. Tá falhando o seu áudio? Fecha um pouquinho o seu vídeo e continua falando, só para ver se melhora. Que tem hora que fechar meu vídeo? Só para ver se melhora seu áudio enquanto você tá falando. Fala agora. Fechou? Continua pra gente ver se melhora. Ah, esqueci. Não, que você tava falando que foi roubada. Eu já fui roubada uma vez, entrar na minha casa, roubada muita coisa, numa situação que eu estava muito... levar as roupas todas dos meus filhos e meu marido. Então, eu pensava que esse nível de pessoa tem que manter, no meu modo de pensar, porque não consegue. Mas depois o ódio das pessoas lá dentro, e por que eles tiram a vida dos outros em troca da sociedade deles, me deu muita tristeza. Fiquei muito triste mesmo. É triste, Só triste. Isso. A gente... É aquilo que a gente se pergunta, né? Que a gente falou na última aula. Será que existe mesmo ressocialização? Né? Será que uma pessoa que está lá dentro, ela está sendo preparada para sair uma pessoa melhor? É aquela hora que a gente pensa nisso, né? No decorrer da aula a gente vai falando mais sobre isso. Eu vou dar uma puxada aqui, a gente tem várias coisas para falar hoje sobre prisão. Vocês também vão continuar recebendo muita coisa. E a gente começa falando dos tipos de prisão que a gente tem aqui no Brasil, né? E a primeira é a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela vai ter a prisão em flagrante própria, ela vai ter a imprópria e ela vai ter o flagrante presumido. O que é isso? Prisão em flagrante própria. A pessoa está aqui me ameaçando para cometer um roubo. A polícia chega na hora e pega ela no ato. Prisão em flagrante ali, na hora. Essa é aquela que não tem dúvida. Pegou a pessoa cometendo crime. Tá? É uma prisão em flagrante delito. A imprópria é aquela que o policial viu a pessoa me abordando com a arma em punho e sai correndo atrás dele. A pessoa foge. A polícia corre atrás. E aí precisa ter para ter essa captura, tem esse período, esse tempo, né, da perseguição. Então ela é imprópria. Ele não pegou na hora, mas ele correu atrás assim que viu. E tem aquele flagrante presumido. O que é flagrante presumido? Olha, acabei de ser assaltada, ele saiu correndo. A polícia parou. O que aconteceu? Olha, eu fui assaltada, ele levou meu celular. Mas ele deve morar por essa região aqui. E a polícia sai por aí rodando e aborda um sujeito na rua e quando revista, acha meu celular. Achou. É prisão em flagrante. Levou lá pra mim, é esse mesmo? É esse mesmo. Então, a prisão em flagrante é aquela que praticamente, a pessoa é praticamente presa no momento ou portando aquele furto do roubo.
que vai comprovar que aquilo aconteceu. Tá, gente? Essa história de, depois de 24 horas, fugiu do flagrante, isso não é previsto em lei, tá? Não tem uma previsão escrita de quanto tempo a pessoa foge do flagrante. Uma pessoa matou fulano, se escondeu durante 2 dias e depois se apresentou à delegacia. Na maioria das vezes, essa pessoa é liberada, por quê? O que o delegado vai ver a essa altura, né, que já que não pegou no flagrante mesmo, se tem bons antecedentes, se tem residência fixa, ele tem que analisar isso. Se a pessoa é uma pessoa que coloca em risco, ele vai ser preso. Mesmo fugindo, entre aspas, do flagrante. Tá? Então, a prisão em flagrante é aquela do momento, no calor do que aconteceu. Tranquilo? Diga, Fátima. Oi, bom dia. Boa tarde a todos. Boa tarde. E quando a pessoa, por exemplo, eu roubo, aí passo a mercadoria para outra pessoa, então ela, quando o policial me pegar, não vai encontrar a mercadoria comigo, porque eu já passei para outra pessoa. E isso é uma tática usada, tá, Fátima? Você vê várias pessoas, né, do furto e do roubo, sempre tem mais de uma pessoa. Eu roubei o celular, passo para um, passo para outro, tá? Vai haver uma investigação, eles vão olhar câmeras, eles vão chegar a essas pessoas, tá? Se a pessoa recebeu para ajudar a esconder o fruto do roubo, ela responde também pelo roubo, como se ela tivesse praticado junto com a outra pessoa, tá? A gente fala em concurso de pessoas, as pessoas estão juntas fazendo isso, tá bom? Agora, se uma pessoa comprou esse celular, tá, é um iPhone que custa 5 mil reais, alguém me oferece por 100 e eu compro. A polícia me para e pede a nota fiscal, né, desse produto. Eu falo, eu não tenho, eu comprei do rapaz. Você comprou por quanto? 100 reais. Eu sei que um celular desse não vale 100 reais. Eu sei. Né? Na hora eu falo, peraí, tem alguma coisa errada. Mas se mesmo assim eu compro, eu vou responder por receptação. Porque é óbvio que um celular desse não custa 100 reais. Tá? E aí já é um outro crime. Tá bom? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Prisão temporária. Assim que a pessoa é presa em flagrante, ela pode ser mantida lá na delegacia dependendo do crime e dependendo da situação. Por que dependendo da situação? A prisão temporária, via de regra, tá? A temporária é de prazo curto. 5 dias, tá? Por que uma prisão tão curta? Olha, a gente está investigando um caso, e se esse rapaz for solto agora, ele pode ir lá e esconder as provas. Então, a gente precisa que ele fique mais uns dias aqui, sabe? Para poder a gente acabar de colher as provas que a gente precisa para o processo, para o inquérito policial, no caso. Então, a temporária é realmente uma prisão rápida, 5 dias. Pode ser prorrogado? Pode, mas tem que justificar. Né? Então, essa prisão é a prisão que vai segurar o suspeito ali para poder não atrapalhar determinadas coisas que vão ser feitas pela investigação. Olha, o perito ainda vai no lugar olhar, sabe? Fazer a perícia, colher provas. Então, se ele for solto, ele pode ir lá e atrapalhar isso. Então, a temporária, vocês lembram que é aquela rapidinha, sabe? Olha, 5 dias é o prazo previsto. Então, a pessoa vai ficar ali 5 dias justificadamente para não atrapalhar as investigações. Maria Leonita levantou a mão. Tem alguma dúvida? Confirmando aqui bem baixada mesmo. Tá joia. Tá joia. Obrigada. Deixa eu ver aqui, ó. Tem outra mãozinha levantada. É da Jacira, né? Que tá com o nome de Tânia, a Jacira. Foi sem querer, ou não? Tá sem áudio. É que eu conheço uma pessoa que tem mais de 30 anos. Já foi preso porque matou alguém. Aí ele foi solto.
que ele fez? Chegou em casa, falou que ia matar o tio, porque o tio não tirou ele da cadeia. E aí que ele bateu na esposa e ameaçou a mãe de bater também, falou que ia bater na mãe também. E ele usa drogas, várias drogas e tudo. O que aconteceu? Ele tinha saído da cadeia, não tinha nem 15 dias. Agora ele voltou para a cadeia. Voltou. E ele disse que está lá na cadeia e falou que está sofrendo demais e que ele vai sair e vai matar todo mundo. Aí você acha que eles vão soltar ele? Ele está lá sozinho, jogado lá. Mesmo existindo essas ameaças, o que vai definir se ele vai ser solto ou não vai ser isso. Sabe? Vai ser o que está sendo olhado naquele processo. Então, é muito relativo. Porque muita gente pergunta, olha, nossa, mas o juiz soltou ele. Só que não depende do juiz, depende de como está o andamento processual e depende do que está previsto em lei. Então, se pela lei ele tiver algum benefício e ele tiver o direito de ser solto, ele vai ser solto. Então, que ele matou uma mulher, né? Disse que matou a facada uma pessoa. Pois é, aí pode foi ser que ele recebeu um benefício para responder em liberdade. E aí ele perdeu esse benefício. Quando você recebe esse benefício e comete qualquer outra falta grave, né? E isso inclui um outro crime, você perde esse benefício. Tá? A liberdade provisória é um benefício. O que é a liberdade provisória? Você está preso, nesse caso não é temporariamente, é na próxima prisão que a gente vai falar, tá? Você está preso e aí você consegue um benefício para responder o seu crime em liberdade. Você consegue provar que você tem como responder em sociedade, que você não vai delinquir novamente. E aí você recebe esse benefício. E você pode, por exemplo, usar tornozeleira enquanto isso, né? E aí você vai responder sem estar preso. Só que ele cometeu o que a gente chama de falta grave, ele cometeu um outro delito. Então ele pode ter perdido esse benefício. Mas se ele vai ser solto ou não, vai depender do andamento processual. Que provavelmente, e o pior, né? E o agravante, a esposa dele arranjou outro homem, já está morando com outro homem, já está grávida, e o filho dele, o tio, está tomando conta. Agora a esposa quer o filho, que o filho é dela, e ela casou, e ela está com o marido, um homem bom, o homem gosta do filho, o homem é trabalhador, e o marido dela está na cadeia, né? Criminoso. Provavelmente ela vai conseguir a guarda. Eu já entendi as aulas, eu falei isso. Provavelmente suas ela aulas vai são muito conseguir a boas, guarda. Viu? E ela vai precisar de uma medida protetiva. Porque... E ele falou que vai matar ela também. Agora você vê que inferno. Pois é. Tristeza. Então, assim, ele não vai ficar lá para sempre, mesmo sendo condenado. A gente sabe disso. Né? Tá todo mundo com medo dele sair. Eu conheço ele desde que ele nasceu. Pois é. Ela vai ele ter mora que ter vizinho, o bairro dele é vizinho do meu bairro. Ela vai ter que ter esse cuidado. Mas a guarda, o mais provável é que ela consiga a guarda. Tá? Não tem por que ficar com o tio e o marido tá preso. Então, via de regra, ela vai... Sendo que o marido atual é uma pessoa do bem, trabalhador, diz que ama o menino, mas o tio não quer entregar o menino. Mas o tio não tem essa opção. O tio não tem essa opção. Tem, né? Não tem. Tá? Porque o pai vivo, o pai é vivo e está preso. A mãe é viva e tem como dar uma boa condição de criação para o filho. Então, a guarda, o mais provável é que seja dela. É indiscutível. E ele nem era casado com ela, né? Eles só moravam juntos. Isso é indiscutível. Isso aí a justiça garante para ela. Tranquilamente. Tá? Obrigada. Por nada. Obrigada. Diga, Fátima. Eu estava ouvindo aquelas colocações, né? Quando a mulher sofre aquelas pressões, eu vou tirar o filho. E nesse caso que ela acabou de falar, pode ser que ele tenha algum problema cognitivo, alguma coisa assim, que ele precise de um tratamento para não ficar tão irado. Olha, dificilmente, infelizmente, tá? Dificilmente. E ele estar lá dentro, né? Quem não viu ainda o documentário, e ele estar lá dentro nessas condições, só complica a situação. Ele vai ficar com mais raiva. Infelizmente, ele vai ficar com mais raiva. E isso não é uma questão psiquiátrica, pelo que ela falou, né? Falando assim,
grosseiramente, sem ter acesso ao processo nem nada, nada indica ser uma questão psiquiátrica, porque ele já está planejando a situação. Não está sendo nada do rompante. Na raiva, Fulano e Mateus. Não, ele planejou tudo que ele fez, ele planejou e está novamente planejando, sabe? Então, dificilmente vai ter alguma defesa que consiga provar que é uma questão psiquiátrica. Dificilmente. Tá? Poderia ser um caso de obsessão? Ou não é o caso? Não. Primeiro que para provar essa obsessão, porque ele ameaça várias pessoas. E ele justifica o motivo da ameaça. Olha, eu vou atrás do meu tio porque ele não me tirou da cadeia. Eu vou atrás dela porque ela tem um novo relacionamento. Então, para cada um, ele dá uma justificativa. Sabe? É vingança. Ele quer cometer o crime por vingança. Né? A justificativa, cada uma das pessoas que ele falou que vai atacar, ele falou o motivo desse ataque. O meu tio não me tirou daqui, como se dependesse do tio dele. Tirar ele de lá. Então, assim, é vingança, é por vingança. Tá? Mais alguma dúvida? Certo, obrigada. Por nada. Vamos lá. Aí, diga, Maria Leonita. O caso da moça lá que falou falou com a repórter lá, falou assim, se você estiver num restaurante comendo uma comida boa e eu não puder entrar, eu tenho coragem de te matar para poder comer no seu lugar. Eles são vingativos mesmo, eles não aceitam condições de ser menor do que o outro. Eu acho assim, eles vingam mesmo. Não é? Eu penso assim, se eles têm essa natureza, está falhando. Pode continuar. Se eles têm essa natureza já, é muito difícil consertar, né? Porque eles não vão querer comer ali do tijolinho para fazer construir a vida deles novamente. Se eles matam e pegam. Uma moça, ela tem por volta dos seus 40 anos, e ela falou assim, olha, eu vou sair daqui e eu vou continuar com o meu comércio. O comércio que ela fala é tráfico, tá, gente? Sim. Eu vou continuar com o meu comércio. Por quê? Porque eu quero comer bem, eu quero vestir bem. E se eu for para um emprego de um salário mínimo, eu não vou comer bem, eu não vou... Ela virou para repórter e falou assim, olha, eu vou ter dinheiro para comer onde você pode comer. Porque o meu dinheiro é o mesmo dinheiro que você tem. Então, assim, a gente vê situações também de uma revolta, entre aspas, de ver pessoas possuindo coisas que eles não têm condição de possuir e eles procuram um caminho mais rápido, mais fácil para ter isso, né? E aí é aquela... essa mesmo que eu estou falando. Pois é, vão haver pessoas passíveis da ressocialização, existem pessoas que sim têm como ressocializar, e existem aquelas que realmente não querem. Eu quero ter a vida que eu levava, entendeu? Isso não me incomoda em nada. Eu quero voltar a vender drogas e voltar a ter muito dinheiro e voltar a gastar do jeito que eu queria. E tem gente que realmente quer continuar nessa vida, né? Não é porque eles não têm opção, é porque eles querem. E a gente vai ver, né? Igual eu falei, pessoas que querem uma ressocialização e aí reclama porque dentro da prisão eles não conseguem. E tem essas pessoas que simplesmente estão ali cumprindo o tempo dela para voltar. E o problema maior o Estado deveria oferecer a ressocialização para todos, mesmo uns não querendo, porque existem aqueles que querem. Então a gente tem que pensar nos que querem, para que eles possam sair e a gente não correr risco mais com a liberdade deles. E a ressocialização, ela não existe. Né? A gente assiste, a gente vê ali, provavelmente, é uma cadeia relativamente boa, senão eles não permitiriam a entrada de repórteres. Então, numa cadeia relativamente boa, a gente viu essas situações. Imagina aquelas que eles não deixam o repórter entrar. Né? Porque nessa se autorizou, é porque tinha coisas que poderiam ser mostradas. Imagina, nas que não podem. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar.
Porque o certo, a função da cadeia, quando ela foi criada, era que fosse para ressocialização. Essa é a ideia. Olha, a gente vai prender a pessoa aqui por um determinado tempo, para ela nunca mais fazer o que ela fez. Essa é a ideia. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Né? Vamos lá. Prisão preventiva. A prisão preventiva já é um pouquinho mais que a temporária. Tá? A temporária são 5 dias previstos em lei que pode ser vai sendo renovada de acordo com a necessidade do inquérito. Tá? A preventiva é a que a gente mais vê. Nossa, fulano está de prisão preventiva. Tá? Ela mantém a pessoa durante um tempo maior preso, mesmo sem ser condenado, tá? Todas essas prisões que eu estou falando, até essa, as pessoas não foram condenadas, mas são pessoas que, por exemplo, têm risco de fugir. Olha, aquela pessoa ali tem muito dinheiro. Se a gente manter ela solta até o final do processo, ela vai fugir. É nítido que ela vai fugir. É nítido que ela vai colocar em risco a vida das testemunhas. Então, quando tem esses casos, a prisão preventiva é usada. E a gente vê muita prisão preventiva, muita. É a mais recorrente, tá? Hoje a gente chega numa penitenciária, você vai ver várias pessoas que estão presas lá que ainda não foram julgadas. Aí você pensa assim, peraí, essa pessoa não foi julgada e tá aqui por quê? Com certeza é pela prisão preventiva, tá? Que se a gente for seguir a lei respeitando totalmente a Constituição, a pessoa não poderia ser presa até o trânsito em julgado do processo. O que é isso? Quando a gente fala que um processo transitou em julgado, é que ele passou em todas as esferas. Tá? Veio o inquérito, veio a ação, teve apelação, teve recurso, até chegar num dia que não cabe mais recurso, não tem como mais recorrer. Aquela sentença, ela transita em julgado. O certo, constitucionalmente falando, é que essa pessoa só seria presa após essa sentença. Tá? Mas, como existem essas possibilidades, de atrapalhar a investigação, de abordar testemunha, de continuar na atividade criminal, então, é solicitado o juiz, né, ou o próprio delegado pode pedir ao juiz uma prisão preventiva. Tá? Essas pessoas ainda não foram julgadas, mas podem colocar em risco a investigação e o processo. Ok? Então, vamos lá. E aí tem a prisão por execução de pena. O que é isso? Saiu a sentença final, tá na hora de você cumprir a sua pena. Então, agora a sua prisão é uma prisão de execução de pena. Agora você começa a pagar o que você deve, tá? Quando vem essa sentença final, que a pessoa começa a cumprir a execução de pena, eles vão somar no tempo todo esse período que ele ficou preso na prisão preventiva, na prisão temporária. Todos esses dias, todos esses meses, eles são abatidos da pena. A pessoa recebeu 5 anos de condenação, mas ela ficou 1 ano presa em prisão preventiva. Então, agora falta ela cumprir 4 anos. Tá? Então, todo esse tempo que ela ficou presa sem ser condenado, via de regra, ela não podia estar lá. Então, esse período que ela ficou presa sem ser condenada é abatido da sua sentença. Deu para entender? Fui condenada a 5 anos, mas fiquei 1 ano presa em prisão preventiva. Então, falta para eu cumprir 4 anos. Deu para entender? Então, vamos lá, gente. Vamos seguir. Olha lá, a diferença de reclusão e detenção. Vocês já começaram a receber algumas coisinhas referentes a isso, né? Reclusão e detenção. A reclusão, um preso recluso, é aquele preso que recebeu uma condenação com uma pena mais severa, geralmente crimes mais graves, tá? Ele fica recluso, tá bom? Então aí você já pensa naquela prisão, aquela que a gente assistiu, né? Que a gente viu lá no documentário. Então a pessoa é reclusa, a pessoa cometeu um homicídio, cometeu algum roubo a banco. Então são penas mais severas. Então ela fica em reclusão. Já a detenção é aplicada em condenações mais leves, tá? Por exemplo,
quando a condenação começa no regime semiaberto, por exemplo. Então, a pessoa volta para dormir, a gente chama de casa de albergado, numa casa de albergado. Aquela prisão ali não é de reclusão, é uma prisão de detenção. É o que acontece também com os menores infratores, né? Teoricamente, a prisão em que eles ficam são mais suaves, vamos falar assim, né? Eles são detentos naquela prisão, tá bom? Vamos para frente. Agora começam umas coisinhas, né, que costuma cutucar a gente quando a gente vê algumas reportagens e a gente não entende. E agora vocês vão entender, tá? Os tipos de pena. Agora que vocês sabem a prisão, como é cada prisão, vocês vão entender os tipos de pena, tá? As penas que as pessoas podem receber quando elas recebem aquela sentença final. A primeira pena é a pena privativa de liberdade, ou seja, aquela que prende a pessoa. Privativa de liberdade, você perde um direito fundamental, que é o seu direito à liberdade, aquele direito previsto na Constituição, vocês lembram? Então, você já pensa, olha, a pena privativa de liberdade é para alguma coisa mais grave, porque a pessoa está perdendo um direito de liberdade, um direito fundamental, que está lá numa cláusula pétrea da Constituição, que a gente já estudou. Então, pena privativa de liberdade tira um direito fundamental, então a gente já pensa, olha, é alguma coisa grave que essa pessoa fez. Aí vem a pena restritiva de direito. O que a pena restritiva de direito faz? Tira um direito que você tem, mas não um direito tão forte quanto o da liberdade. Eu vou explicar mais pra frente. E multa. Pena de multa é simples. É um crime de menor potencial ofensivo. Por exemplo, quando você injuria alguém. Injúria racial, que a gente vê sempre na televisão. Ah, você é uma macaca. Injúria racial, tá? É considerado um crime de menor potencial ofensivo. Né? Não vou dar de injúria porque tá muito equiparado a racismo. Eu vou dar um crime de ameaça. Ah, eu viro pra Dona Carmen, agora, Dona Carmen... Difamação. Oi? Difamação. Crime de difamação. Sim. Eu viro pra Dona Carmen, olha aqui, Dona Carmen, eu vou dar na cara da senhora. Vou sentar a mão na cara... Tô ameaçando a Dona Carmen. Crime de ameaça. É considerado um crime de menor potencial ofensivo. A condenação por esse crime pode ser o pagamento de uma multa. Tá bom? Multa é o mais tranquilo de entender. É um crime bem suave que a pessoa vai lá e presta uma prestação pecuniária. Pecúnio, ela vai lá e paga. Tá? Essa é a condenação dela. Diga, Maria Eunice. Esse dinheiro que eles cobram de multa vai para onde? Vai para o judiciário. Tá? Muita gente pensa que vai para a parte que foi ofendida, que vai pagar para a pessoa. Não. Esse dinheiro vai para o judiciário. Tá? E o que eles fazem com esse dinheiro? Por exemplo, pode ser revestido em situações de casas que oferecem abrigo para mulheres protegidas pela Lei Maria da Penha, tá? Revestidos para casa de albergado. Então, pode ser revertido a todas essas situações em que a justiça está prestando algum apoio a uma vítima. Tá? Vamos falar assim. Esse dinheiro, ele é revertido, tá? Entendi. É bem assim... A gente não tem prestação de contas disso, mas essa é a finalidade. Tá bom? Então, vamos falar da restritiva de direitos e da privativa de liberdade. Que essas, a gente tem um pouco mais de detalhes nela, tá? Restritiva de direitos, vamos lá. A gente já falou que a privativa de liberdade tira um direito seu, que é a liberdade. Restritiva de direitos vai tirar alguns direitos, teoricamente, menos importantes que a liberdade. Por exemplo, a condenação pode ser, olha, a partir de hoje, todo mês você vai ao fórum assinar um documento, você não pode sair da cidade sem informar o juiz, você não pode ficar fora de casa após as 22 horas. Vocês percebem que está restringindo os direitos sem tirar a liberdade?
Olha, todo mês vou lá assinar. Se eu vou viajar, eu tenho que avisar o juiz. Olha, eu vou viajar, vou ficar uma semana em Cabo Frio. Tenho que avisar o juiz. Olha, tem uma festa da minha família, mas eu não posso ficar na rua depois de 10 horas. Eu só vou ficar na festa até o horário que eu posso ficar. Então, as penas restritivas de direitos são penas alternativas da prisão. Para não prender aquela pessoa, como o crime que ela cometeu é um crime mais leve, a gente vai restringir alguns direitos. Olha, você vai usar tornozeleira. Então, isso é uma pena que restringe os direitos da pessoa. Quando a gente fala na pena privativa de liberdade, o direito que está sendo atingido já está falando, é a liberdade. Você vai perder a sua liberdade, porque o crime que você cometeu é tão pesado que a gente vai tirar de você um direito constitucional que é a sua liberdade. O crime foi tão ruim, foi tão cruel, ele tem uma sanção tão grande, uma pena tão alta, que você vai perder um direito constitucional, que é o seu direito à liberdade. Então, dá para ver claramente como as penas variam de acordo com os crimes. Vocês conseguem visualizar isso? Tem alguma dúvida com relação a isso? Multa, um crime muito mais leve. Restritiva de direitos, fica naquele crime mediano, que a pessoa ainda pode ficar na sociedade, mas que a gente tem que ficar de olho nela. Então, a gente restringe os direitos dela. Privativa de liberdade, a pessoa perde um direito constitucional. A pessoa perde a liberdade dela. Diga, Maria Leonita. Qual a pena para calúnia e difamação? São penas menores que 2 anos. Tá? Elas são julgadas no juizado especial criminal e, na maioria das vezes, é feita ali uma transação penal. Tá? O Ministério Público, antes mesmo de ter uma ação penal, ele vira e fala assim, olha, vira para a pessoa que cometeu o crime, eu vou te oferecer uma proposta. A gente não vai seguir com a ação penal e você vai, durante 12 meses, fornecer cesta básica para uma determinada instituição. Ou você vai pagar uma multa de X valor. Ou você vai participar de um grupo de ajuda durante 6 meses. Você tem que ir lá uma vez por semana. Então, esses crimes, eles recebem essas penas restritivas de direito. Ok. Muito obrigada. Por nada. Quem levantou a mão? Antônia? Seu microfone está fechado. Eu estou um pouquinho na dúvida. Sim. Na questão dessa pessoa aí, né, que saiu ameaçando o tio, né, a esposa que casou e tal. Quando ele sair, né, que ele for solto, ele tem direito a querer a guarda do filho? Ele pode tentar. Né? O que seria o certo nessa história? Ela já teria que pedir uma medida protetiva e no pedido da guarda, ela pedir a guarda unilateral, que ela consegue. O que é a guarda unilateral? É a guarda que não precisa do aval do outro genitor para tomar as decisões da vida civil da criança. O que é isso? Como ele está preso, ela precisa da guarda unilateral, por quê? Para fazer matrícula na escola, precisaria da assinatura dos dois. Para viajar, precisaria da matrícula, da assinatura dos dois. Enfim, a guarda que ela provavelmente vai conseguir é a guarda unilateral. Ele saindo, para tentar ter a guarda, ele vai ter que entrar na justiça, tá? E vai ser um processo muito complicado, primeiro, por causa da condenação dele. Né? Isso já complica um pouco. E ele vai ter que provar que ele se reabilitou. Mas como ele vai provar que ele se reabilitou, se ele já vai sair com essas acusações de ameaça? E com a mãe com a medida protetiva. Ela pode pedir para que essa medida protetiva se estenda ao filho. Então, a medida protetiva vai ser para ela, para o filho, pode se estender aos familiares próximos em decorrência dessa situação. Entendi. E aí também é o mesmo caso do Bruno, né? Que está tentando também pegar a guarda, né? Sim, no caso do sim. Bruno. Para ele é muito difícil.
Para ele é muito difícil. Ele pode conseguir no máximo uma visitação, porque o crime que ele cometeu foi em decorrência da existência do filho. Então está muito vinculado a ter o filho, ter nascido. Então como que um pai que faz isso teoricamente vai querer depois Que da renegou, guarda? né, no caso. Então assim, é muito mais complicado para ele. Ele pode conseguir? Ele pode conseguir, mas é muito mais difícil para conseguir. Tá? Ele pode conseguir uma visitação assistida, que é o quê? Ele pode ir lá ver a criança desde que ela esteja acompanhada. Sim. Sabe? Ele pode conseguir isso. Então, dificilmente ele vai conseguir essa guarda. Tá? E são algumas dúvidas. Dentro dessa questão da Liga aí também, que eu assisti, Sim. Também foi um documentário muito bom, né? E você falou de algumas prisões que são permitidas, né? No caso também, a história do Carandiru foi essa, né? Que eles não tiveram acesso, né? Tanto é que quem fez o documentário foi o médico, né? Que é a única pessoa que tinha acesso, e que foi mostrando as barbárias, né? Que acontecia lá dentro. Gente, tem muita coisa errada, mas a gente também sabe que falta estrutura. Não é interessante para o Estado investir numa penitenciária. Não é interessante. Que é muita gente parada, né? No início, né? Até naquele filme que você pediu a gente para assistir, né? A história de um crime, o advogado, né? Um promotor fala, né? Que as histórias das prisões que começou no Mosteiro, né? Que deixaria eles presos, trabalhando e estudando a Bíblia. Então, a história do presídio seria gerada por aí, né? Que seriam presos, né, com condições de trabalho, que todos teriam alguma coisa para fazer, para ocupar a cabeça, né? Mas, assim, num certo momento, perdeu, né? Não isso é aí. interessante. Pensa bem, é interessante para o Estado gastar dinheiro com quem comete crime? E pôr para trabalhar e pagar salário? Pois é. A gente, infelizmente... a gente fica revoltada, né? A gente sofre com os crimes, né? As pessoas roubam a gente passa por essas situações. Mas a ideia é que alguém que me assalte hoje, amanhã, quando for solto, não me assalte novamente. Mas o medo fica, né? O medo fica. Eu trabalhei numa escola, da prefeitura até, na época, o esposo dessa diretora da escola, ele era diretor do Alckmin. Então, era uma escola modelo da região, né? Da região norte ali. Então, assim, mas quem trabalhava e mantinha a escola bonita eram os presos Exatamente. Da os Alckmin. Próprios presos. Vocês vão receber alguns videozinhos aí essa semana também mostrando e realmente era uma escola muito bonita. Tem coisas bacanas que acontecem, gente. Tem. Mas não são em todos os lugares, infelizmente. Né? Porque muita gente, né? Os carcerários é praticamente um Brasil inteiro, né? Pois mas aí é aquilo que eu falei. Grande parte dessas pessoas... A população, né? Muito grande. Grande parte dessas pessoas ainda não foram julgadas ou já cumpriram e ainda não foram soltas. Uhum. E aí a população carcerária é enorme. De tempos em tempos, eles fazem uns mutirões para olhar esses processos, sabe? Para ver quem está lá dentro indevidamente, para ver se dá uma aliviada. Mas não é interessante para o Estado. É isso aí. Se tivermos alguma dúvida, eu pergunto. Tá, joia. Obrigada. Fátima. O que está aparecendo é que nem a época que tinha os hospícios e que fecharam os hospícios e puseram os doentes para fora sem preparar a família que não sabia como agir. Exatamente. Então, assim, pelo menos esses eram doentes, né? E esses que nós estamos falando agora, muitos ficaram doentes por estarem naquele ambiente. Não só os próprios presos, como também os funcionários ficaram doentes, né? Com a situação. Eu vejo assim, que são pessoas... Tem um agravamento.
Isso. É só isso que eu O queria ambiente, colocar. tá joia, Mara. O ambiente em que essas pessoas vivem, vocês vão ter uma diferença de postura de cada uma, né? Igual a raiva que eles adquirem. Vocês vão ver, vocês vão receber vídeos, né, durante a semana, que vocês vão ver que presos que estão em instituições que têm essa preocupação, até a postura deles é diferente. Eles têm uma postura diferente diante do que eles estão recebendo, né? E é grave, é uma situação, a situação carcerária no país é grave. É grave não só para eles que estão lá dentro, mas para a gente que está aqui fora, porque eles vão sair um dia. Eles não vão ficar lá para sempre. Então é grave para a gente também, por isso que a gente tem que ter essa preocupação. Porque a nossa vida também se põe em risco numa situação dessa. Tem gente que fala assim, nossa, mas nós vamos gastar com preso. Eles aprontaram aqui fora. Mas a gente está gastando com a gente, porque eles vão sair. Eles vão sair. Né? Olha aí, coloquei para vocês. As penas privativas de liberdade, que é essas que tiram a liberdade do preso, tem os 3 tipos. Esses tipos vocês já ouvem no dia a dia, né? Que é o regime fechado, o semiaberto e o aberto. E confunde muito, gente, né? Quando tem essa progressão de regime, principalmente pessoas que são condenadas por crimes muito pesados. No regime fechado, gente, são pessoas que são condenadas a penas acima de 8 anos. Então, são penas graves. Eles já começam a cumprir em regime totalmente fechado, tá? No semiaberto, são pessoas que pegaram entre 4 e 8 anos. E no aberto, são pessoas que pegaram menos de 4 anos. Então, como é que a gente analisa isso? E vocês também vão ver. Qual que é a diferença essencial? Regime fechado, mais de 8 anos, é um estabelecimento de segurança máxima ou média. Tá? É lá, ó, aquela que a gente passa na beiradinha ali em Ribeirão das Neves, adulta. Ali é um regime fechado, são pessoas que foram condenadas a mais de 8 anos, tá bom? Regime semiaberto, via de regra, é em colônia agrícola, que também tem em Ribeirão das Neves, tem uma colônia agrícola. Lá você vê que tem uma horta, sabe? As pessoas saem para trabalhar, voltam para dormir. Só que não são todas as pessoas que recebem a pena em regime semiaberto que tem essa possibilidade. Por quê? Não tem quantidade de colônia agrícola ou de albergue, né, onde eles vão dormir, suficientes. E aí, na maioria das vezes, o que a gente vê? Ah, fulano foi condenado em semiaberto. Ele dorme na própria casa. Ele pode estar à rua em determinado horário, e tem que voltar para casa na hora dele se retirar, na hora dele dormir, tá bom? E o regime aberto? O regime aberto é esse que acaba sendo semiaberto. A pessoa trabalha, estuda durante o dia e volta para casa à noite, tá? A gente vê muito o semiaberto da mesma forma do aberto, porque não existe quantidade de albergues suficientes para as pessoas retornarem para dormir. Então, a gente vai ver no Brasil, muitas vezes, uma pessoa que está em regime semiaberto agindo dessa forma, que é o regime aberto. Trabalha, estuda durante o dia e volta para casa durante a noite. Ok? Então, os regimes, eles vão ficando mais tênues de acordo com a quantidade de anos da condenação, de acordo com o crime que a pessoa cometeu. E o que a gente vai ver também, que é o que gera dúvida, é a progressão de pena. O que é isso? Fui condenada a 10 anos. Então, eu começo no regime fechado. Depois que eu cumpri um determinado período da minha pena, né? Muita gente fala, 1/3 da pena, 1/6 da pena. Isso vai variar do crime, tá, gente? Tá? Em crimes hediondos é uma quantidade, em crimes comuns é uma outra quantidade. Então, vamos dar o exemplo de 1/6 da pena. Cumprir 1/6 da pena. O juiz da execução penal, lembra que eu falei no início? Quando dá a sentença final, começa a execução penal, a prisão por execução penal. Então, vai ter o juiz da execução penal que vai acompanhar todo o meu processo de prisão. Eu cumpri esse 1/6, ele vai analisar como é que está o comportamento dela. Ela está trabalhando lá dentro, ela está estudando, como é que está a situação? Para ver se eu tenho a possibilidade
de progressão de pena. O que é isso? Eu sair do regime fechado e ir para o semiaberto. E vai acontecer a mesma coisa para eu sair do semiaberto para o aberto. Por isso que a gente vê vários criminosos, desses crimes mais famosos, olha, fulano foi para o semiaberto e todo mundo acha um absurdo. Mas ele foi condenado a 10 anos e já está na rua, sabe? Mas é porque ele adquiriu isso, ele teve esse direito de progredir de pena. E o contrário também acontece, que é a regressão da pena. Se ele conseguiu ir para o semiaberto e ele comete uma falta grave, ele volta para o fechado. Ele regride de pena, ele começa de novo, ele vai lá para dentro. Então, no Brasil, o preso tem essa oportunidade de ir tendo acesso à sociedade gradativamente. Ele não fica os 10 anos encarcerado e, de repente, é jogado na sociedade. Ele vai progressivamente voltando à sociedade. Diga, Antônio. Aí, nesse caso, Ana Paula, ele cometeu um delito e voltou de novo para o regime fechado. Isso. Mas a pena continua a mesma, os 10 anos? Ele tem os 10 anos da primeira pena e vai ser julgado pelo segundo crime. E o que ele for condenado nesse segundo crime é somado à pena inicial. Não vai ser absolvido por essa pena. Tem muita gente que pensa assim, foi só 2 anos que ele tomou nesse outro crime. Então, se ele já está cumprindo 10, os 10 anos, os 2 anos estão ali dentro. Não. Se ele tem 10 anos e for condenado novamente, ele vai cumprir 10 anos mais 2. Os 2 anos. Entendi. Tá? E aí, essa questão aí, que é o regime de... Como é que fala que eles falam aí? Subir, descer, isso. subir. É isso aí? Você vai ver o preço falando assim, olha, será que eu já vou... Não, porque na realidade tem a subida. Isso é uma outra gíria. Por exemplo, eu tô de descida. Eles falam assim, né? Às vezes é o benefício que ele conseguiu de sair naquele feriado. Então, eles falam que estão de descida, mas tem que voltar. Tá? Agora, a progressão, eles vão aos pouquinhos voltando para a sociedade. Se pisar na bola, volta lá para dentro. O que aconteceu com a Elisa, né? Como é que chama? Com o Bruno. Não. A Elisa lá que matou o chinês. Tá. Daí, sim. Que ela saiu no semiaberto temporário, né? Ela saiu de semiaberto. Né? Ela estava no regime fechado, né? Aí agora ela estava cumprindo nele integralmente fechado, recebeu o benefício de ir para o semiaberto. Então ela está sendo inserida na sociedade aos poucos. No semiaberto ela ainda está cumprindo determinadas coisas. Tem que voltar para casa para dormir, tem que fazer tudo certinho. Se ela for bem no semiaberto, ela vai para o aberto. Até a pena dela acabar. Se em qualquer... Mas o aberto é fora da prisão? É fora da prisão, tá? Mas ela tem horário para voltar para casa, tem determinações que ela tem que cumprir. Tem que ir lá assinar todo mês bonitinho no fórum, né? Então tem determinadas coisas que ela tem que cumprir. Até o último dia de pena. Aí ela recebe totalmente a liberdade, tá? E durante todo esse período, se cometer falta grave, volta lá para o regime fechado. Perde o benefício. Porque na tentativa dela era pelo menos tentar ver a filha, né? Não sei se ela conseguiu. É bem complicado. Complicado, né? E aí, nesse caso também, ela já teria uma restrição em relação à filha, né? Exatamente. Pode ser igual no caso do Bruno que eu falei, dela conseguir uma visita, né? Acompanhar. Isso, tá? Entendi. É bem complicado. E mesmo nesse caso aí, se a filha, o filho, ele atingir a maioridade, no caso aí, ele mesmo pode optar, ou ele mesmo pode escolher? Na maioridade, eles podem. Podem, né? Aí pode. Se ele quer não ou não. Obrigado. Ele não é obrigado. Aí vai decidir se ele quer ou não. Exatamente. Crianças, a partir dos 10 anos, na maioria das vezes são ouvidas. Todas as crianças são ouvidas por um psicólogo, tá? Mas eles, nessas situações, nesses casos específicos, eles dão muito valor
não é a opinião da criança, porque ela é ouvida por um psicólogo. O psicólogo vai analisar o que realmente tem por trás disso, né? E eles dão muito valor a isso. Ah, entendi. Tá? Eles dão muito valor a isso. Ah, ok, então. Tá bom? São as dúvidas. Tá, Obrigada, à vontade. Obrigada. Maria Leonita, diga. Ô, Ana Paula, deixa eu te falar, eu não sei onde que eu ouvi isso, mas dizem, o que eu ouvi é que a pessoa fica presa e depois tem que pagar o Estado por este tempo que ele ficou preso. Isso procede? Não paga pelo tempo que ficou preso, não, tá? O que vão haver são condenações em prisão em regime fechado, mais multa. Essa pessoa recebeu as duas condenações, tanto a de ser preso, quanto a de pagar uma pecúnia para o Estado. Isso aí faz parte da condenação dessa pessoa, tá? Então, ela não paga pelo período que ela ficou lá, não. Ela também foi condenada por multa. E na maioria das condenações tem essa multa. Cruz credo. Eu novamente, Ana Paula, agora eu não entendi, agora deu nó. Se a pessoa já recebeu a condenação, o porquê da multa? Porque tem previsão no Código Penal. Você vai ver em alguns artigos, em alguns crimes, que é previsto que a condenação é prisão mais multa. Mas a multa não tem... lá. Não é porque cometeu um pequeno delito, não. Não, né? Tem a condenação só de multa para um pequeno delito, aí é só a multa. E em delitos mais, né, pesados, vamos falar assim, a pessoa pode ser condenada em prisão e multa, nos dois. Tá? A condenação pode ser nos Mas dois. a multa aí já é por um tempo determinado ou é durante o período? Quando ele sai, ele paga essa multa. Porque não tem como ele pagar lá dentro, via de regra. Quando ele sai, ele paga essa multa. Entendi. Tá bom? Aí tem que apresentar ao juiz, aquelas coisas. Isso, exatamente. É uma prestação de serviço. Isso. E se ele não cumpre não paga essa multa, ele não cumpriu a pena dele, ele é preso de novo, porque ele não cumpriu integralmente a pena dele. A pena dele é a prisão e a multa, ele tem que cumprir os dois. Tá. Tá bom? Nossa, meio complicado, hein? Mesmo que eu ouvi, é mesmo que eu vi. Aí o cidadão falou assim, ficou adquiriu a liberdade, o emprego, sabe, pegava o salário quase Tá cortando. para pagar alguma coisa lá. E a multa, ela tem um cálculo, tá, gente? O juiz não tira da cabeça dele também, não. Tá? Tem a quantidade lá, o que tem que ser pago, tudo isso é calculado. O juiz não inventa uma multa do nada, não, tá? Marionice? Sim, me tira uma dúvida. Como que funciona esse salário reclusão? O preso recebe ou a família recebe? E quem tem o direito a esse salário reclusão? O que acontece? Tem o salário reclusão e tem o auxílio reclusão, tá? O salário, o preso trabalha e recebe. Isso é depositado em uma conta dele, para ele, tá? Ele pode pedir transferências para a família, mas na maioria das vezes esse dinheiro fica depositado e quando ele sai, ele tem acesso a esse valor, tá? Agora, o auxílio reclusão, ele é para a família dos presos e não é para qualquer situação. Todo mundo acha que o auxílio reclusão, a pessoa está presa, a família está recebendo. Não é assim. Ele só é devido para aquela família em que o preso contribuía, recolhia, fazia o recolhimento do INSS. Então, a família vai até lá para poder falar, olha, ele recolhia, então a gente tem o direito a esse benefício. É igual você pede um auxílio por morte, igual você pede a aposentadoria, dessa mesma forma. Só vai receber se o preso trabalhava bonitinho de carteira assinada e recolhia. Tá? Então, não é todo mundo que recebe, né, esse auxílio, Agora eu não. entendi. Né? A gente imagina, muita gente vira e fala assim, absurdo, o cara comete crime, tá lá preso e a família fica recebendo dinheiro do Estado. Não é, tá? Se a família dele tá recebendo, é porque ele contribuía aqui fora. Tá. E no caso, ele seria só ele seria o provedor, né? No caso.
da Isso. família. Eu já né, tive eu já tive uma discussão com alguém a respeito disso. Eu falei, se não contribui, ele não tem direito, Não tem né? direito. Ninguém. É igual esse negócio de falar que, não sei, tem um comercial aí de um advogado que promete aposentar qualquer pessoa Não existe que tenha isso, gente. 65 anos. Não, gente, isso não existe, não. Não existe. Não é? Não E existe. outra coisa também que eu queria te perguntar, se igual você falou, que o salário reclusão fica depositado na conta do preso, e a família dele? Ele pode passar isso para a família? Pode, tá? Aí ele pede a transferência. Isso ele faz diretamente geralmente com o diretor do presídio, que é repassado também para o juiz da execução penal. Então, isso é feito tudo legalmente, de forma legal, tá? Que ele autoriza a família a estar sacando esses valores, tá? Mas, gente, Ok, obrigada, hein? se alguém virar para vocês e falar que toda família de preso está recebendo dinheiro do Estado, vocês já sabem o que falar. Não existe isso, gente. Não existe. Tá? É um benefício, assim como qualquer outro benefício do INSS. Tem todos os requisitos para receber. E ele tinha que estar recolhendo, sim, senão a família não recebe. Tá? Ana Porque se fosse Paula, assim, é igual- até eu queria ir para lá para minha família ficar bem, né? Fácil, né? Ana Paula, Sim. é que nem quem o trabalhador quando machuca, ele vai para o seguro do INSS, mas ele estava trabalhando, aí ele vai para o seguro, recebe do INSS. Exatamente. Se o cara é um trabalhador, comete um crime, ele tem direito a receber, porque estava contribuindo. Exatamente. Não é qualquer um aí, não. A visão Não é é qualquer- exatamente essa. Não é qualquer um que machucou vai receber do INSS, não, ué, não é assim, não. Ué. Você tem que provar que você pagou, ué. É isso aí. Eu entendo que é desse jeito. Não, é perfeita. A comparação é exatamente essa. É exatamente essa. Tá? Agora vocês podem explicar para qualquer um que tiver essa dúvida. Não tem isso, tá? Deixa eu agilizar. Ô, Ana Paula, 3h15, gente. Mas vou te falar, tem muita falcatrua nesse nosso Brasil. Tem. Eu conheço gente que recebe o LOAS para ficar sentado aqui na porta de casa falando da vida dos outros. Ah, tem muita E gente pode assim. trabalhar. E aguenta trabalhar. Trabalhando a língua. Né? Isso. Trabalhando a língua. Dona Esmeralda. Ô, gente, o tempo está acabando e eu estou aqui só de antena ligada aqui, porque eu estou achando tão interessante a aula, Ana Paula. Mas eu fico analisando. Gente, eu vou dar um exemplo aqui de crimes recentes. Olha para vocês verem como é o Código Penal, a justiça, o crime, quando ajunta tudo. Igual, por um exemplo, aquele crime lá da Bahia, que eu acho que foi a semana passada, da dona Bernadette lá dos quilombolas. O que aconteceu? Até o pedacinho que eu vi. Ao invés deles tomar a saber quem foi o criminoso, como aconteceu o crime, o governo da Bahia tirou a família de lá do local. Meu Deus! Olha para mim como que a coisa é. Então, não, mas isso aí teve um rebulicinho. Por quê? Antes dela ser assassinada, o filho dela já tinha sido assassinado. Então, ela já estava recebendo ameaças e a família toda estava recebendo ameaça. Então, essa retirada foi mais por causa disso. Ah, foi realmente. O filho já tinha sido assassinado, E ela aconteceu... já tinha denunciado que ela estava sendo ameaçada. Essa pedacinha aí não foi divulgada. Aliás, eu não vi. Ela já estava sendo ameaçada, a família toda. Então, está envolvendo crime de ódio por questão religiosa. Então, tem muita coisa envolvida. E vai aparecer muita coisa nesse caso, tá? E o crime de sociedade também. E o que aconteceu a semana passada também? Aquele caso do filho esquizofrênico que matou o pai. Você viu? Aí eu pergunto
muito. Meu Deus do céu, como que é complicado. Foi até bom a senhora falar nesse caso da esquizofrenia, que é isso agora que eu vou falar com vocês, da medida de segurança. Tá, gente? Nesses casos, as pessoas não são condenadas à prisão. Quando é comprovada que tem doença mental, não vai para prisão. Aí fala assim, meu Deus do céu, o que vai fazer? A pessoa cometeu um crime gravíssimo. Gravíssimo. E aí entra o que a gente chama de medida de segurança. Tá? A medida de segurança, ela não é vista como uma condenação. Tá? Mas o que acontece? O juiz verificando que a pessoa que cometeu aquele crime é uma pessoa que tem alguma enfermidade, que tem as provas que ela tem alguma enfermidade mental, essa pessoa ela é enviada, ela não é condenada para medida de segurança. Tá? O juiz pode colocar, inclusive, por tempo indeterminado. O tratamento, até essa pessoa ter o tratamento finalizado, ela vai ficar naquela instituição. E eu não sei, vocês devem lembrar muito bem que existiam os manicômios judiciários. Uhum. Vocês lembram disso, né? Barbacena. Era uma tristeza. Gente, é um lugar que você entra, você sente o peso. Você entra nesse lugar, não funciona mais, não tem mais hospital judiciário, mudou muita coisa, mas assim, você sente o peso do lugar. Porque as pessoas eram literalmente jogadas lá. Sabe? Era um lixo humano. Você descartava as pessoas, os doentes mentais lá. Eles não estavam lá para ser tratados. Né? Não é só de Barbacena, não, gente. Aqui muito. em Belo Horizonte tem um mesmo, ali em Santa Efigênia, né? O Eduardo. Mesmo, que agora me parece que virou hospital. Porque agora é hospital de custódia. Isso, tá? O Eduardo, né? Teve uma humanização da situação. Antes era o hospital judiciário, jogava todo mundo lá. Sabe? Jogava e era isso. Né? Então, eu trouxe aí também, vocês vão ter no material, os tipos... Ana Paula, sim. Mas o de Barbacena, né, no caso aí, que até chegar ao fechamento, é o mais famoso que não foi ocorrido só casos de esquizofrenia, né? Eram vários casos, né, de pai que não queria que a pessoa casasse com o fulano, Beltrano, entendeu? Sim. De donos de terra, né, que jogavam ali para o outro adquirir a terra. Então, foram vários delitos cometidos jogados ali em Barbacena. Tinha muita coisa ruim, gente. É muita coisa ruim, sabe? A gente tem muito documentário da época. É muito triste. Porque aí você vê uma pessoa que cometeu o crime, porque ela tem um problema mental, ou seja, ela é doente. Ela não é um bandido, ela é uma doente. E aqui é para o pior lugar. Era enviada para o pior lugar. Né? A gente tem como estabelecimentos prisionais as penitenciárias, que todo mundo conhece, são as grandes penitenciárias, né? Igual a de Neves. A gente tem as colônias, que aí, no caso, essa de Neves também, que tem lá a horta. Que é a Dutra, né? Isso. Tem os hospitais de custódia, que esses são as pessoas que estão cumprindo medidas de segurança. E tem a casa de albergado, que é onde as pessoas que estão de semiaberto vão lá para dormir e saem. Então, cada estabelecimento tem uma função. E quando a gente fala em medida de segurança, a pessoa vai para o hospital de custódia para ser tratado, gente. Essa é a função, né? Tanto que não tem um tempo determinado. O juiz pode colocar por tempo indeterminado. O juiz pode falar assim, olha, ele vai ficar lá até se curar, até se tratar ou até ter a doença controlada. E de tempos em tempos é enviado um parecer médico para esse processo para acompanhar isso. E aí é aquela falta que às vezes a família não tem condição de pagar um advogado para ficar de olho, né? Para estar olhando se esses laudos estão saindo, né? Para ver se está tudo bonitinho. Então, assim, quando a gente fala em prisão, e agora que vocês têm o conhecimento, vocês já sabem muito bem, né, como que são todas essas diferenças. Quando a gente fala em prisão, a gente tem que enxergar várias prisões. O que é o Ceresp? É aquilo que a gente chamava de cadeia. A pessoa hoje é tratamento. Não, o Ceresp, que a gente tem Ceresp Gamileira, que tá essa polêmica, porque ele tá super mega lotado. Super mega lotado.
Ele é a cadeia. O que acontece? A pessoa é presa em flagrante, ela não pode ficar na delegacia. A delegacia não tem estrutura. Geralmente ela fica lá de um dia para o outro no máximo, porque não tem nem comida. Eles pedem a família para levar comida. Eu geralmente viro para a família do preso e falo, quando é meu cliente, olha, compra um lanche, porque só amanhã que eles vão mandar ele pro Ceresp, que é a cadeia provisória. Então eu só compro um lanche e falo mais. Se lá dentro da cela tem mais pessoas, eu falo assim, olha, compra Leva para para mais. todo mundo. Primeiro que a gente tem que ser humano. Você não vai deixar alguém comendo na frente de quem tá com fome. E segundo, você levar só pro seu filho, por exemplo, que é seu filho que tá preso, você já tá arrumando confusão para ele. Porque ele vai estar comendo na frente de outros presos que estão sem comer. Então não custa, né, comprar um refrigerante de 2 litros e uns 5 pacotinhos de biscoito recheado, sabe? Né, para poder sair dessa situação. Então, o Ceresp, que é a cadeia que seria provisória, até a pessoa ser julgada ou até ser enviada para a penitenciária, virou uma grande penitenciária. Lá tem preso condenado. Lá tem preso em prisão temporária, em prisão preventiva. Então, tem várias pessoas que não deveriam estar lá e ainda estão lá. E está super lotado, gente. É um caldeirão. Tanto é que na Liga, né, eles fazem os trabalhos lá, troco de derby. Sim, gente. 5 derby, 5 pacotes. Outra coisa que eu falo para a família. Seu filho, fumando ou não fumando, você vai levar cigarro para ele. É moeda de troca. Fumando ou não fumando, você vai levar cigarro. E você vai levar caderno. Papel, gente, também é moeda de troca lá dentro. Tanto para escrever carta, tanto para fazer cigarro de maconha. É a verdade. É verdade. Pior que é mesmo. E aí, essa pessoa, o dinheiro dela lá dentro vai ser isso. Ah, não fuma, não vai escrever carta, mas você vai mandar cigarro e vai mandar papel. A gente tem que ser realista. Essa é a realidade lá dentro. Né? Então, a gente já orienta o cliente da gente falando isso. Olha, não, meu filho não fuma, mas a senhora vai mandar. A senhora vai mandar o cigarro bonitinho, porque ele vai precisar desse cigarro lá dentro. Ele vai trocar por um colchão para ele dormir, porque se ele não pagar, ele não vai dormir no colchão. Não vai. Não vai dormir. Essa é a realidade. É até banho, Ana Paula. Diga, Maria. Tem Ana duas Paula. Marias com a mão levantada. Maria Leonita. Deixa eu te falar, essa moeda de troca aí, eu lembrei em 85, a minha família sofreu um acidente. Então, aí eu tinha que fazer feira, levar para todo mundo lá do quarto no pronto-socorro, porque era moeda de troca, o meu marido não levantava, tinha outros que andavam, então era a moeda de troca, era a comida que eu levava. E com isso ele foi muito bem tratado lá, porque eu levava iogurte, distribuía para todos, até para as enfermeiras, né? Fazia feira e deixava lá na geladeira lá. Essa era a moeda de troca, Miojo, a comida. Gente, miojo. Miojo é moeda de troca, tá? Miojo. Tem que tirar da embalagem, colocar no saquinho transparente. Tudo que entra lá dentro tem uma regra. Primeiro que não é tudo. Você recebe uma listinha do que pode entrar. E como deve entrar. Ah, é um miojo? Tem que tirar da embalagem, colocar no saquinho transparente. O tempero, colocar no saquinho transparente. Leite condensado, no saquinho de chup-chup. Amarra o saquinho de chup-chup. Shampoo, embalagem transparente. O shampoo tem que ser transparente. Cueca e calcinha tem que ser branca. Tem regra. Não é de qualquer jeito que entra, não. Não é qualquer comida. Exemplo, no Ceresp não entra farofa. Porque já misturaram cocaína na farofa. Não. Então tem regra e tem que cumprir. A gente assusta, mas eu já faço isso tudo para os clientes. Falo assim, ó, lá dentro é assim que funciona. Lá é assim, moeda de troca, né? Diga, Tamires. Eu não sei se você chegou a ver a série Sintonia da Netflix. Sim. Ela mostra um pouco de como funciona o controle do crime organizado dentro das penitenciárias. E assim, de uma forma, claro, né? que meio romântica. Como as revistas e tudo mais, e é meio romantizado, né? Claro, porque as celas não são tão vazias. Nunca na a situação vida, não é daquela forma. Nunca na mas, vida. assim, acho que mostra um pouco, né? É rodízio para dormir. Quem hoje vai dormir sentado e quem vai dormir deitado?
É assim. É nessa série da Liga mesmo, né? Da menina, daquela moça, né? Que a avó que ficou com a filha. Sim. Então, todas as vezes que ela ia, que mostrava a revista, né? Do bolo, passando a faca para ver se não tem nada, olhando. Quer dizer, gente, eu choro tanto nessa parte, de dar a parte de separar a criança da mãe. Eu também chorei. Quando a gente é mãe, a gente sabe que ela errou, a gente sabe que ela é criminosa, mas, poxa vida, é muito duro, sabe? Você vê que a pessoa é punida não só de uma forma. A punição alcança a pessoa de várias outras formas. E é muito pesado. Aquela pessoa que é cadeirante, tudo é muito difícil lá dentro. Muito difícil. Cadeirante ainda tem a bolsa, né? Pois é. E o banho frio, gente, que delícia. Vocês viram o banho frio? Que delícia. Delícia. Delícia para quem gosta. Mais. Você não viu o baldinho lá? Eles nem sentem mais. Ainda tem que... É isso que eu estou te falando. Que essa moeda de troca, né, é o que eles fazem lá dentro. Porque se não tivesse essa troca, aquele cadeirante ficaria sem banho, sem assistência, sem ajuda. Ia ficar. Infelizmente, gente, essa é a nossa realidade. A gente sofre muito em estudar direito penal, sabe? Quando a gente vê essas coisas. Muita gente que entra amando direito penal sai da faculdade falando: eu nunca vou mexer nessa área porque eu não vou ter condição de mexer. A gente lida diretamente. A gente não lida só com quem está preso, a gente lida com a família. Então, todas as partes da lágrima a gente também vê. Então, é impossível a gente se ater só ao crime que a pessoa cometeu, sabe? É impossível. A Tamires falando que tá caminhando para esse time. Olha. Olha, Tamires. Ela começou a estudar na faculdade agora de Direito Penal também. Olha. Eu quero arrastar ela pro meu lado, ela tá querendo fugir. Eu acho que eu realmente não consigo lidar com... Eu acho que eu sou mais um direito de família, no civil, um trabalhista, sabe? Mas família, você vai pegar um pouco de criminal também, não tem como fugir. Acaba pegando. Sabe? Então, assim... mas tem coisas que eu acho que é muito sofrimento, a gente acaba direito entrando no caso, aí não é só empatia, não, sabe, Ana Paula? Você absorve. A gente absorve muito. Quando eu comecei a advogar, eu sofria muito. Eu chegava em casa e chorava. Eu sofria muito. Eu acho que eu daria conta, porque eu sou muito durona. Geralmente, coisa que me move, homens são mais frios. Que me comove. Sabe? Geralmente, homens são mais frios. Sim. A gente tem muito de tipo assim, eu tenho filho, eu vi pegando o filho dela, eu já abri a boca e chorar. Sabe? A gente tem muito isso. A gente traz. Então, eu tive que aprender a deixar da porta para fora. A separar, né? Porque o que eu coloquei na minha cabeça? Nesse momento, o que eu vou pensar? A família precisa de mim. Eles estão chorando assim. Eles estão passando por isso. Uma mãe chorando pelo filho, né? E assim, naquele momento a família precisa de mim. É o que eu tento colocar na minha cabeça para fazer meu trabalho da melhor forma possível. Por quê? A gente entra lá dentro, a gente sabe como é que é lá dentro. E a família imagina como é lá dentro. Por mais que ela assista na televisão, ela nunca vai ter noção, ela nunca vai sentir o cheiro que é o cheiro lá de dentro. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Você entra, o odor que já vem. Vocês não têm noção. Quando eu tenho que ir à penitenciária, eu coloco só essa função para mim no dia. Para eu não precisar fazer mais nada no meu dia. Porque eu chego, eu tomo um banho. Sabe aquele banho que dá vontade de tomar um banho de descarrego? Daquele, sabe? É exatamente assim. Diz que parece com um cheiro de latrina, né? É igual aquele banheiro do Parque Municipal. Não tem nome. Não, e assim, não é um cheiro de um banheiro sujo. Não não tem como. É suor, né? Junta tudo. E é muito, ainda mais da parte masculina, né? Sim. E é aquilo que vocês viram também na série. As mulheres são muito mais folgadas. Por incrível que pareça. E exigentes, Elas são muito atrevidas, sabe? A grande maioria, assim, tá lá e daí... E banca, né? É isso. Verdade. Eu acho que elas são mais, elas pedem mais, né? Exigem mais, e pelo fato de serem
femininas, se tem esse respaldo que ela precisa, né, do absolvente, né? Mas isso aí é uma luta. Agora, esse ano, que começaram a considerar o absolvente como bens de primeira necessidade, que eu já comentei com vocês como que era lá dentro. Né? Era miolo de pão e era isso que tinha. Não tinha mais nada. Né? Gente, eu vou finalizar, deu 3h30. Tem gente que tem horário aí. Nossa, essa aula tá boa, viu? Podia estender até às 17. Pois é, a gente não pode ir, gente. Não pode. Se eu pudesse, igual as outras aulas têm passeios, eu ia levar vocês para passear dentro do Ceresp. Mas eu não posso levar vocês para passear dentro do Ceresp, sabe? Eles não... Nem dá para eu falar que todos são meus estagiários, eles não iam deixar de jeito nenhum. Mas eu vou ver se eu consigo um passeio o mais próximo possível eu conseguir disso numa aula presencial. Tá legal. Então, um beijo para vocês. Nós vamos junto com a Liga. Vamos. Vamos buscar a Liga que ela nos leva. Vamos invadir. Vamos dar um jeitinho. Mas vai ser muito bom conhecer assim, esse outro... que a gente já conhece, né, no dia a dia, né? Porque todos nós aqui somos idosos, né, Ana Paula? Mesmo que a gente ainda não tenha visto, né? Sim, mas a gente já várias histórias, a gente já tem um conhecimento, né? Mas a gente chegar a ir, né, realmente e ver, seria muito bom mesmo. Gente, eu nem perguntei. Vocês ficaram assustados com a música que eu mandei? Diário de um Detento? Eu não escutei ainda, não. Minha mãe tá assim, você é louca? Você não vai mandar essa música, não. Eu falei, mãe, me deixa. Gente, e eu vou falar pra vocês. Todos os presos sabem cantar essa música de cor. De cor. Eu aprendi a cantar com um preso, gente. De cor. É assim, é pesado. Todo mundo vê, é um rapper, tal... Mas é o diário deles, cara. E o cara entregou o diário na mão do Mano Brown pra ele fazer a música. Entregou na mão dele. Então, é o diário. É pesado, tem umas palavras fortes. Eu falei, minha mãe tá assim, você vai Tentaram assustar... até proibir, né, Ana Paula? Tentaram. Minha mãe falou, você vai assustar seus alunos. Eu falei, mãe, mas eu tenho que mostrar. Não assusta. É a realidade. É que eu falo que a gente já tá mais no pé no chão. Então, a gente já sabe que, isso... Pois é. O jovem, ele fantasia mais, né? Se fosse uma turma mais nova, eu já ia ficar mais assim. Mas com vocês, vocês já estão acostumados comigo também. Eu também, com certeza. Boa tarde, viu, gente? A gente continua Deus abençoe. Lá no grupo, viu? Amém. Boa tarde, parabéns pela sua coragem. Foi ótimo. Eu vou arrastar um pouco. Podia reunir a turma, Ana Paula, vamos tomar um lanchinho aí em qualquer lugar. Vamos dar um jeito de conversar. Marcar alguma coisa presencial pra gente. Tá? Não tão pesado, eu prometo. Tá bom, pode deixar. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Beijo, boa tarde, até mais. Tchau. 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 Tchau.